Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, lembrando que a mediunidade é uma coisa muito séria, que deve ser levado a sério, e que os médiuns, principalmente os principiantes, que estão tendo espontaneamente esse desenvolvimento dessa faculdade tão importante, que eles então procurem estudar, procurem se disciplinar, para cada vez mais estarem aptos a prestar um bom serviço à espiritualidade. Nós estamos ainda no capítulo 16 da segunda parte do Livro dos Médiuns, e no programa passado a gente começou a falar a respeito dos bons médiuns, que são aqueles que têm boas qualidades. Então, assim como nós falamos, como existem médiuns imperfeitos, também existem médiuns bons, né? E os médiuns bons são aqueles que estão levando os conceitos, os ensinamentos, com a finalidade sempre da perfeição moral da sociedade, da humanidade. Então, esses médiuns bons, eles se apresentam, como nós já falamos anteriormente, numa escala de valores, que fala da seriedade, que fala da modéstia, que fala do devotamento, e a qualidade que precisam mais os espíritos superiores para poderem trabalhar é a segurança. Então nós falamos que existem médiuns sérios, que só utilizam as suas faculdades para finalidade útil. Falamos dos médiuns modestos, que não se atribui nenhum mérito pelas comunicações recebidas e sempre solicitam de nós advertências imparciais, ou seja, nos pedem, olha, me avise se eu estou trazendo algo que vocês não consideram tão importante, ou se tem alguma finalidade que eu não estou podendo perceber. São esses médiuns modestos que eles estão assim acessíveis à crítica construtiva para o seu aprendizado e para melhorar o seu trabalho. Então, continuando a falar desses bons médiuns, hoje nós vamos falar dos médiuns devotados, que são aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir. Eles colocam a mediunidade como uma missão, eles se devotam a isso, eles se propõem a levar muito a sério essa faculdade que eles possuem. E quando é necessário, eles sacrificam os gostos, os hábitos, os prazeres, o tempo deles, até os interesses materiais que eles têm em favor dos outros. Então esses são os chamados médiuns devotados. Eles não veem obstáculo para o seu trabalho, eles são capazes de sacrificar o seu tempo, um tempo que eles estariam num lazer, por exemplo, eles se dedicam com essa faculdade a ajudar as pessoas. Quando eles têm, às vezes, têm hábitos, eles têm hábitos já que eles estão acostumados, mas eles saem, às vezes, daquela sua comodidade para poder atender as pessoas, sempre em favor de outras pessoas. Então são esses médiuns que Kardec chamou de médiuns devotados. Também, como nós vimos anteriormente, que a segurança é o que mais os espíritos superiores precisam para alavancar o progresso da humanidade, os médiuns seguros, que Kardec chamou. Além da facilidade da recepção, então vejam bem, os médiuns seguros, eles têm uma facilidade de intermediar com os espíritos, né, trazer as comunicações.
E eles ainda vão merecer mais a credibilidade pelo seu caráter, pela natureza dos espíritos que os assistem. Então, além deles ter uma faculdade bem desenvolvida, que é fácil para eles trazer a comunicação de espíritos, eles merecem a nossa credibilidade pelo caráter deles, seriedade, a força moral que eles possuem. E daí, claro que se eles têm esse caráter firme, a natureza dos espíritos que os assistem é também nesse tipo de moralidade, né, de bom caráter. E eles estão, esses médiuns seguros, eles são menos expostos a serem enganados. Vejam bem, Kardec não está falando que eles nunca serão enganados, porque às vezes os espíritos imperfeitos, inferiores, eles querem de toda maneira atrapalhar um tipo de mediunidade como essa para provar que eles não são tão seguros. Mas como eles já têm esse caráter muito forte, como eles já têm esse aperfeiçoamento moral, então eles são menos expostos a serem enganados. Então essa segurança deles não tem nada a ver com os nomes mais ou menos respeitáveis dos espíritos que eles trazem, mas é coisa deles mesmo, dos médios. É claro que essa segurança deles atrai espíritos melhores, espíritos superiores. Nós temos aqui um comentário do espírito Erasto, que foi discípulo de Paulo e faz parte dessa pleiade comandada pelo Espírito de Verdade, que ditou a codificação espírita. Então, Erasto nos diz o seguinte: os maus médiuns que abusam ou mal empregam as suas faculdades sofrerão tristes consequências. Então, às vezes, a gente vê um médium que ele não está muito sério na sua atividade, indisciplinado, e ele está dando vazão a que espíritos menos evoluídos estejam o comandando. Então, segundo Erasto, eles estão abusando da sua faculdade, ou então estão empregando mal as suas faculdades. Eles vão sofrer tristes consequências. Erasto diz que eles aprenderão à própria custa o que devem pagar ao reverterem em proveito de suas paixões terrenas um dom que Deus lhes concedeu. Eles estão usando esse dom que Deus concedeu a eles não para a bel prazer deles, mas para eles evoluírem e para ajudarem na evolução das outras pessoas à sua volta. Se eles não estão fazendo isso, eles vão então aprender à própria custa. O que quer dizer? Eles vão ser alvo então de espíritos inferiores que às vezes os levarão a situações penosas, porque eles não se preocuparam de exercerem bem aquele dom que eles receberam, que esse dom que Deus deu a eles para o seu progresso moral, e eles não aproveitaram. Então, Erasto dá um conselho às pessoas que convivem com esses médios: se não podeis reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, pois vos posso dizer que Deus os reprova. Vejam bem que Erasto não está falando que Deus vai castigar esses médios, mas eles vão sofrer as consequências dos próprios devaneios, dos hábitos que eles adquiriram, dos espíritos inferiores que tomaram conta da sua mediunidade e vão fazer que depois, mais tarde, na sua regeneração, eles tenham então que se acertar com
com a lei de Deus, porque eles utilizaram mal uma faculdade que lhes foi dada para o seu progresso moral. E Sócrates, espírito Sócrates, que também faz parte da codificação espírita, ele fala o seguinte: o quadro sinótico dá a medida de que podem racionalmente esperar, junto com a escala espírita, que é o seu complemento, resume todos os princípios da doutrina e contribuirão para repor o espiritismo no seu verdadeiro caminho. O que Sócrates quis dizer com isso? Esse quadro que nós estamos trazendo de médiuns imperfeitos, de bons médiuns, esse quadro que nós estamos trazendo da variedade de médiuns que existem, dá a medida, então, do que a gente pode esperar, resumindo todos os princípios da doutrina. E esses tipos de conhecimento dessa variedade de médiuns vai contribuir para que o espiritismo siga o seu caminho verdadeiro, que é o de ajudar no avanço das pessoas, das individualidades e da humanidade. Sócrates cita aqui a escala espírita. Essa escala espírita se encontra em O Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. O que fala essa escala espírita? Fala dos tipos de espíritos, que Kardec, então, fez um apanhado, conseguiu colocar numa classificação de espíritos imperfeitos, de espíritos bons e de espíritos puros. E cada uma dessas classes que ele conseguiu, ele colocou, então, as variedades de espíritos que existem. Por exemplo, espíritos imperfeitos, vai desde os espíritos maus, que fazem a maldade por querer mesmo, até os ignorantes, os levianos, aqueles que se acham bons, mas não são tão bons. Então ele fala de toda essa classe de espíritos. Depois, dos espíritos bons, também ele fala na variedade de espíritos bons. Alguns são melhores na parte moral, alguns se prestam mais à ciência. Então, e na escala, no topo da escala, que vem os espíritos puros, onde não tem mais nenhuma influência da matéria e trabalham para o bem da humanidade. Então ele diz que esse quadro que Kardec fez, falando dos médiuns, das variedades de mediunidade, juntamente com a escala espírita, porque a escala espírita, quando vai falar do tipo de espíritos, vai falar da humanidade. Que o espírito, quando desencarna, o ser, quando desencarna, ele não muda de uma hora para outra. Então, se ele era aqui um espírito, uma pessoa leviana, ele, até que ele evolua ou entenda no mundo espiritual a sua situação, ele vai continuar sendo um espírito leviano. Então, tem tudo a ver o que nós vivemos aqui encarnados com o que nós vamos encontrar depois na desencarnação, quando estaremos no plano espiritual. Então foi isso que Sócrates quis dizer, juntando essa variedade com a escala espírita, nós então estaremos já entendendo melhor, complementando melhor todo esse tipo de entendimento que nós precisamos para que o espiritismo possa, então, estar no seu verdadeiro caminho, que é ajudar a todas as pessoas na humanidade. Nós estamos hoje terminando o nosso programa, rogando a Deus e a Jesus que sempre estejam presentes entre nós, nos ajudando em todas as nossas atitudes e principalmente ajudando os médiuns, para que eles acordem para as realidades, se disciplinem e consigam então progredir e também ajudar no progresso ao seu redor.
Que Deus nos abençoe a todos. Claudete Moura, para o divulgar.net.